Vamos falar também de violência, mas só com uma violência a conta gotas, uma violência que acontece todos os dias contra o teresinense. O teresinense que sai de casa para trabalhar, que sai de casa para estudar, que sai de casa em busca de atendimento médico. Então sofre ao sair de casa, sofre ao voltar para casa. E domingo agora nós temos eleições. E surge mais uma polêmica. Após o CETUT, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Teresina, exigir pagamento para aumentar a frota no dia da eleição, a S-Trans, a Superintendência de Trânsito de Teresina, claro, não aceitou a proposta, então está cadastrando veículos alternativos para circular no dia da eleição. É meio que uma greve, né? Uma greve velada, digamos assim, né? Uma greve disfarçada. A medida foi tomada após o Supremo Tribunal Federal obrigar o município a manter o serviço de transporte urbano coletivo sem redução da frota durante o domingo. A decisão é que os municípios que têm transporte coletivo precisam manter no domingo o mesmo ritmo, a mesma frota da semana. O Raimundaço, traz o Raimundaço aí? Pode subir, Marcelo? O Raimundaço tem os detalhes aí, para a gente saber como é que está essa situação. Raimundo, boa tarde, um prazer ter você aqui, seja bem-vindo, uma ótima tarde. Agora, Raimundo, eu vou dizer uma coisa a você, mas que novela, viu, Raimundo? Uma novela que não dá para entender. Eu não estou querendo entrar no mérito da questão, querendo dizer quem está certo e quem está errado, mas, obviamente, que no domingo a frota é reduzida, claro, a frota é reduzida. Então, se você vai ter que manter uma quantidade de ônibus como acontece durante a semana no domingo, vai ter um gasto extra. E aí, obviamente, se o CETUT já reclama de um débito, quem é que vai pagar essa conta? Então, como é que vai ficar essa história, Raimundo? Explique para o nosso telespectador. Ok, Douglas, boa tarde a você, boa tarde a todos. Como você disse, uma novela aí de longo tempo, de muitos capítulos, que não se sabe ainda quando terá um final. O fato é que, como você já adiantou, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que cidades que têm sistema de transporte urbano coloquem a frota total neste domingo para facilitar o acesso do eleitor até a ida até o local de votação, para que o cidadão possa exercer o seu direito de votar. A gente sabe muito bem que nessas cidades, no domingo, a frota fica reduzida a apenas 30%, então essa decisão do ministro foi pensando exatamente nessa situação. O que acontece? A capital piauiense tem enfrentado esse problema de falta de ônibus há muito tempo, nem durante a semana se tem a frota total, imagine então no domingo. E não vamos ter se depender do CETUT. É que o sindicato dos donos de empresas de ônibus diz que a prefeitura tem uma dívida que não foi paga ainda e que se ela quisesse essa frota de ônibus ampliada para esse domingo, teria que dar a sua contrapartida, dar uma contribuição para esse trabalho ser feito. Houve uma negociação, uma conversa, essa conversa não deu nada. Inclusive, a gente conversou com o representante do CETUT que explica o motivo da tomada dessa decisão do sindicato e não disponibilizar os ônibus. Vamos acompanhar. A ampliação dessa frota é de competência do poder público. O poder público, em havendo a decisão de aplicar uma frota excedente, além do já verificado necessário para situações similares, deverá fazer essa cobertura do custo a título de manutenção de equilíbrio econômico e financeiro do sistema. Além do mais, nós já fomos notificados dessa decisão de ampliação da frota no final da tarde de ontem, situação que traz uma dificuldade logística no sentido de que as operadoras já disponibilizaram as escalas mensais dos seus operadores e haverá essa dificuldade de mobilização de pessoal para, em um tempo muito curto, poder fazer essa aplicação dessa frota desejada. Bom, diante dessa situação aí, a Superintendência de Transportes e Trânsito do município, a S-Trans, tomou a decisão de fazer o cadastramento de ônibus. Esse trabalho já foi iniciado. Quem quiser cadastrar um ônibus ou um veículo que possa fazer transporte de passageiros, deve procurar a sede da S-Trans, levando a carteira de habilitação, um comprovante de endereço e levar o documento do veículo e o próprio veículo para fazer essa vistoria. Foi aberto espaço para o cadastro de 100 ônibus
Mas isso não é a garantia de que vai ter veículos suficientes para garantir essa comodidade do eleitor em chegar até o seu local de votação e exercer aí o seu direito. É claro que esse é um direito do cidadão, a prefeitura fez o seu papel, vamos esperar que consigam cadastrar o máximo de ônibus possível para que o eleitor não tenha mais esse transtorno no próximo domingo. Esse cadastramento acontece até às 5 da tarde agora deste sábado. Douglas. Obrigado, Raimundo. Muito obrigado. Aí com as informações ao vivo do centro de Teresina. Olha, a questão é a seguinte, veja bem, eu não estou entrando no mérito aqui do problema geral. Isso é um mérito que eu, inclusive, acho que a justiça já deveria ter resolvido. Nós tivemos recentemente uma greve longa, que foi resolvida com a mediação da Justiça do Trabalho, mas foi resolvida a greve, ou seja, foi resolvida, digamos, uma parte do problema. Então, o que é que sabemos? Que os repasses que estavam atrasados de gestões anteriores, segundo o CETUT, foram pagos. O problema é que nada da atual gestão foi negociado. Então, existe uma dívida aí que passa de 100 milhões de reais. A prefeitura disse que não tem dívida nenhuma. Então, fica esse disse-me-disse. O problema é que entre o que diz o CETUT e o que diz a prefeitura, está a população desassistida. Então, veja, população, o povo, quando é vítima, a justiça tem que intervir. Então, eu não entendo por que o Ministério Público, o Judiciário, por que ninguém ainda resolveu esse problema. Por que ninguém ainda chamou as partes para conversar. Por que não foi feita uma auditoria, que seja auditoria independente, não importa, mas que seja feita uma auditoria para que se tenha a realidade dos fatos e a partir dessa auditoria se chegar a um número, obviamente que é preciso inicialmente tentar uma mediação ali, uma conciliação. Se não houver, a justiça existe para isso, para dar a palavra final, para bater o martelo. Então, bater o martelo, a dívida é essa, entrar em consenso, como é que vai ser paga, o repasse vai ser quanto, e começar também a fiscalizar o quantitativo de ônibus. Agora vamos ao episódio das eleições. Em todas as cidades do Brasil, todos os lugares onde existe o transporte urbano, as prefeituras, ou o governo do estado também, prefeituras e governo do estado, estão bancando esse custo extra no domingo, porque é de responsabilidade do poder público, né? Para garantir, assim como, por exemplo, de um período para cá, candidatos não podem ser presos, a não ser em flagrante delito. Tem algumas situações, o doutor Wallace está aqui, nós vamos conversar com ele. Eleitores agora também não. Por que medidas como estas são tomadas? Para garantir que a pessoa vote no domingo, para que o brasileiro possa exercer a sua cidadania. E depois ele vai preso, lá tem uma pendência lá, vai preso, vai e vota, entendeu? Aí a pergunta é, uma decisão de que não vai pagar, tomada de última hora, que aliás, todo mundo já sabia, eu se tivesse que apostar a minha vida, eu apostaria que a prefeitura não ia pagar. Isso aí era algo previsível, não é? Aí, agora, se faz um cadastro às pressas de ônibus, às pressas, hoje, sexta-feira, a eleição é depois de amanhã. Então, se era para ter sido feito um cadastro, que fosse feito um cadastro há uma semana, há 10 dias, que fosse feita uma divulgação de quantos ônibus foram cadastrados, quais as linhas que os ônibus iam percorrer, que tipo de identificação os ônibus teriam para que a população pudesse saber que aquele ônibus estava fazendo o transporte de um local X para um local Y. Nada disso foi feito. Vai passar de repente um ônibus na parada e ninguém sabe para onde vai, de onde vem. Então, sem dúvida nenhuma, muitas pessoas vão deixar de votar no domingo por falta de transporte. Pode anotar o que eu estou dizendo. Depois você fizer uma pesquisa aí, você vai ver que muita gente vai dizer, eu não votei porque não tinha ônibus. Cheguei lá na parada, passei 1 hora, 2 horas, 3 horas, não apareceu ônibus, então eu fui para casa. Eu fui para casa. Mais um ato de irresponsabilidade da prefeitura de Teresina. Mais um ato de irresponsabilidade. Mas se não estão ligando nem para o meio de semana, para o trabalho, para a escola, para a saúde, para a educação das pessoas em relação ao transporte urbano, imagine pagar para votar. É que não vão ligar mesmo, né? Todo mundo lá tem carro, né?
carro oficial para levar e voltar na hora que quiser, povo excitante.